o primeiro vídeo daquele desafio 30 por 30. Sim, acabei de ler o primeiro livro, né? Eu comecei ontem, como eu já tinha dito lá nos stories. Quem tá me seguindo já sabe o que eu estou falando, né? Eu estou fazendo nesse mês de junho um projeto chamado Desafio 30 por 30. Ou seja, estou lendo 30 livros por 30 dias. Sim, eu estou de férias. E como eu não vou viajar, resolvi fazer isso para me desafiar e ler mais coisas interessantes, sobretudo livros e até 150 páginas. E aí eu peguei vários e vou ler, né? Então eu terminei o primeiro livro. Que livraço, gente. O livro que eu tô falando para vocês é A Vida pela Frente, do Émile Ajar. É um pseudônimo desse autor chamado Roman Gary. É interessante, esse livro já começa com muita polêmica desde a sua construção ali e sua premiação, né? Esse livro ganhou o famoso prêmio Goncourt, né? Aquele prêmio estrondoso e grandioso francês, como se fosse uma espécie de prêmio Nobel, né? De literatura francesa. E aqui é interessante porque a polêmica que surge, eu até estava lendo a respeito disso, a polêmica que surge sobre o autor. O autor, o Roman Gary, ele ganhou o prêmio Goncourt com outro livro antes desse. O prêmio Goncourt tem algumas particularidades porque ele não pode ganhar, o autor não pode ganhar duas vezes o mesmo prêmio, né? Então, o Émile Ajar, que é um pseudônimo desse Roman Gary, que já tinha ganhado no passado um Goncourt, ele acaba ganhando novamente com esse nome. Só que eles não sabem, parece que o que eu estava lendo, eles não sabiam que esse Émile Ajar, de fato era o Roman Gary. Parece que eles só descobriram depois da morte do autor. Eu não sei como é que findou essa polêmica toda, só sei uma coisa. É um livraço, é um livro muito tocante, contando a história de um menino chamado Mohamed. Ele tinha as origens ali, meio do Oriente Médio. Não quero dar tanto spoiler, porque esse livro ele merece ser lido e entendido, né, da forma mais natural possível. Então você vai aprendendo muito ao longo da leitura e pegando ali várias nuances. Então esse livro conta a história desse menino, né, o Mohamed, que foi nomeado, né, que recebeu esse nome através dessa sua mãe, madrasta, né, podemos dizer, a que criou. Ela cuida não só dele, mas de várias outras crianças. É bem interessante isso, porque aqui conta a história também, né, da Madame Rosa, que é essa governanta, essa grande mãe que cuida de vários meninos num ambiente meio pequeno, uma espécie de apartamento bem pequeno ali, e que ela faz de tudo ali para criar esses meninos. E por que, Christian, ela cria esses meninos de uma hora para outra assim? É muito simples essa história dela, porque a Madame Rosa é uma sobrevivente, foi uma sobrevivente ali do Holocausto em Auschwitz. Em vez de quando ela pensa sobre isso, inclusive ela tem vários fantasmas que ainda assombram a respeito desse dia horroroso, né, desse dia que ela guarda assim com muito pesadelo que tem sobre esse dia ali em Auschwitz. Em vez de quando ela tem umas crises, ela tem um refúgiozinho, e aí vocês depois entenderão quando lerem esse livro. Mas é bem interessante esse ponto que o Roman Gary, né, colocou, né, o Émile Ajar, ele traz elementos da Segunda Guerra Mundial para esse romance. Mas a história em si é do próprio menino, né, o Momo, que é muito conhecido por esse apelido, mas o nome dele é o Mohamed. O Mohamed, ele tem 10 anos, ele tem uma cabeça muito à frente do seu tempo, ele ajuda a senhora Madame Rosa de uma forma assim muito contundente, sobretudo porque ele tem, como se ele fosse muito mais velho do que ele pensava. A Madame Rosa tem muitos mistérios, não só com ele, mas com outros meninos. Por quê, Christian? Porque esses meninos que estão ali são meninos abandonados, né? São meninos advindo, foram gerados através de um romance ou de uma situação bem particular. Aqui, todos os meninos que estão ali, eles são fruto, né, de um relacionamento
de prostitutas, né, com homens, talvez homens até poderosos, ou vários tipos de homens. Eles não sabem de fato quem são os pais. A própria Madame Rosa, ela faz de tudo ali para manter em segredo esse outro lado dos meninos, né? Porque talvez seja muito dolorido, até porque eles, a maioria foram rejeitados. A Madame Rosa, ela consegue ganhar a vida, né, o dinheiro, através daquele trabalho dela, porque ela pensa o seguinte: na época, quando ela começou, ela tinha a faixa de uns 60 e 65 anos, mas algum tempo atrás, né, quando ela começou a perceber o quanto essas mulheres tinham crianças, e essas crianças, pelo governo ali francês, eles não poderiam ficar com elas, elas teriam que ter um abrigo. E aí essas mães, né, que meio que deixavam os filhos ali para ser adotados, elas pagavam uma espécie de taxa, enfim. E foi nesse meio tempo que ela vai reorganizando ali e criando essas crianças. Alguns eram submetidos a um processo de adoção. Muitos delas tinham documentos falsos já para proteger, né, para que essas mães depois se arrependam e vão lá buscar os filhos. Então, essa espécie de documentos falsos que eles faziam era mais para proteger as crianças. Mas enfim, nesse turbilhão de emoções, turbilhão de informações que a gente vai consumindo ao longo do livro, a gente percebe várias coisas, assim, questões mesmo sociais que o próprio autor coloca para que a gente pense de alguma forma alguma coisa sobre a humanidade. O que mais me chamou a atenção, esse livro me lembrou muito o Cortiço do Azevedo. É um livro que mostra ali várias pessoas naqueles conglomerados, né, aqueles apartamentos pequenos, como se fosse de fato cortiços. E eu acho assim genial a forma como ela é retratada, né? O ambiente, a paisagem, aquelas escadas. Então tem tudo aquele simbolismo dentro do cortiço. Isso assim, eu li o Cortiço faz muitos anos e isso me chamou muita atenção. Mas não só isso também me chamou a atenção, inúmeras coisas que esse livro me ensinou e que até agora ainda está reverberando na minha mente, que acabei de ler nesse livro, a questão social, a questão da imigração. Ali você vê não só judeus, muçulmanos, também tem muitos africanos, e inclusive essa pensão, né, essa espécie de orfanato da Madame Rosa, ele fica localizado em um ambiente que fica muito, que está localizado também em muitas casas e muitos lojas e empreendimentos de imigrantes, né? Então ali meio que facilita as coisas, e o próprio o Mohamed, ele convive com essas crianças, né? Crianças vietnamitas, crianças africanas do norte da África, argelina, né? Crianças ali do Oriente Médio, enfim. Então a maioria das crianças que estão dentro daquela casa são crianças de mulheres, né, que foram migrar para a França, entrou na prostituição e gerou essa criança, mas não pode ficar com elas. Então elas ficam ali, são como se fosse o rejeito, sabe, da sociedade. A gente pensa muito disso, os estratos sociais também, a gente vai coletando isso ao longo do livro. É um livraço, é um livro que nos faz refletir muito sobre a humanidade. Além desses assuntos, né, todos, de forma que a gente percebe que também que são muito duros, muito tristes. Por outro lado, a gente vê também a ingenuidade do Mohamed, né? E, inclusive vários pontos aqui, vários e vários trechos, a gente percebe o quão ingênuo ele é, o quão inocente ele é, a inocência da criança. Além do mais, essa questão de a gente perceber o quanto ele é cômico, né? Em vários pontos da história, às vezes pontos onde não se encaixaria aquele momento cômico, mas ele quebra ele quebra um pouco o gelo, né, daquela situação que ele está percebendo ali, coisas que ele faz inúmeros paralelos, né? Sobretudo a vida do idoso, outro ponto que eu não deixei de sempre pensar. Inclusive, na época da minha graduação, eu estagiei em um orfanato de idosos, e o que me veio à mente foi a situação da Madame Rosa, né, uma mulher já idosa,
e toda ali as dificuldades físicas, né? Então ele traz esses pontos também e é genial, gente. É um livraço pequeno, dá sim para ler em um dia, mas você tira muitas conclusões aqui, como eu já falei, inúmeras aqui, né? Sociais e de migração, a condição do idoso, a forma física, né? E daí vem toda essa filosofia do título do livro, A Vida pela Frente. Enquanto isso, essa mãe dele, né? Essa mulher que criou ele, tá ali convalescente, velha, já com essas dificuldades de locomoção. Por outro lado, ele com 10 anos, muito jovem, tem toda a vida pela frente. E aí vem toda essa filosofia em cima desse título, em cima da história do Mohamed, em cima da história da Madame Rosa, e toda essa questão dos estratos sociais, imigração. Gente, é um livraço que, se você já leu, comenta aqui embaixo, porque eu amei demais. E a forma natural que o Emily Ajar, né, que o Roman Gary nos conta aqui, o naturalismo, toda essa questão da realidade nua e crua acontecendo ali, realidade que a gente conhece de fato, está aqui impresso no A Vida pela Frente. É um livro publicado aqui no Brasil pela editora Todavia, que está trazendo livros assim, ó, espetaculares. E essa foi a minha primeira leitura dos 30 por 30. Agora eu vou terminar esse vídeo, já vou pegar outro livro aqui. Nos stories eu estou comentando passo a passo como está esse processo. Me acompanhe lá, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos, porque tem vídeo todos os dias no mês de junho aqui no canal. Até mais. Tchau.